Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa jornada fascinante, sabe? Usando como guia o Código de Umbanda para a gente tentar entender a evolução espiritual. E olha, é uma visão que começa muito, mas muito antes do nosso primeiro respiro. Então, bora descobrir o início de tudo? Pois é, a vida do corpo a gente sabe bem onde começa, ali, no útero. Mas e a jornada da alma? Onde é que ela começa? De acordo com essa visão, a resposta leva a gente para um lugar muito mais fundamental, muito antes de existir qualquer corpo físico. E esse ponto de partida de tudo tem um nome: o berço divino. Pensem nisso como o estágio inicial absoluto da existência de um ser, sabe? O momento zero mesmo, antes de qualquer consciência. E aqui tá o pulo do gato. A criação não é tipo, pá, pronto, um evento instantâneo. É, na verdade, o comecinho de um processo. A comparação que se faz é linda. No momento da criação, um ser é como um óvulo que acabou de ser fecundado. Ele tem todo o potencial para se desenvolver, mas ainda está longe de ser sua forma final. E nesse estado, que é chamado de virginal, os seres estão totalmente inconscientes, sabe? Super protegidos, sendo nutridos. A energia que eles recebem ali é comparada ao leite materno, que dá tudo o que é preciso para o crescimento inicial. É um sustento puro, de amor e de fé. Ok, depois desse estágio inicial, a jornada continua, mas agora sob o cuidado de guias divinas. Vamos descobrir quem são elas e como é que elas agem nesse processo de amadurecimento do espírito. Bom, as primeiras cuidadoras de todas são as mães elementais. Elas representam os elementos puros da criação. A função delas é basicamente inundar esses seres recém-gerados com irradiações de amor e fé, formando a natureza básica, elemental de cada um. Elas são a base de tudo que vem depois. Essa citação, nossa, ela ilustra isso de um jeito brilhante. Quer dizer que, mesmo para um espírito super antigo, o contato com uma mãe elemental é como voltar para a inocência, para o amor mais puro que existe. Isso mostra a profundidade e a importância desse primeiro amparo, né? A partir dessa base toda, a evolução vai ficando mais complexa. É como se a alma entrasse numa espécie de infância e adolescência espiritual, começando a desenvolver novas capacidades e a explorar o mundo de outras maneiras. Aí, no segundo estágio, entram em cena as mães bielementais. Elas combinam energias, tipo as Iemanjás da terra ou as Oxuns do fogo, para guiar o desenvolvimento do que são chamados de instintos básicos. É aqui que o ser começa a formar seu lado emocional. O papel das mães encantadas é fascinante. Elas são descritas como mestras muito amorosas, mas ao mesmo tempo super rigorosas. Os seres nesse estágio são comparados a adolescentes, sabe? Cheios de emoção, curiosos, meio teimosos. As mães encantadas exigem obediência para conseguir refinar os sentidos e as emoções, preparando o terreno para o despertar da consciência. Então, resumindo, esse é o caminho para quem fica nas dimensões naturais. É uma progressão bem linear, contínua. Começa lá no inconsciente total do estágio elementar, passa pelo desenvolvimento de instintos e emoções, até finalmente chegar na consciência plena do estágio natural. É um caminho de evolução sem interrupção. Mas, agora segura aí, porque é exatamente aqui que a nossa história, a história humana, toma um rumo completamente diferente. A condição humana traz umas variáveis que, olha, mudam todo o jogo da evolução, com desafios e oportunidades que são únicos. Olhem bem para essa comparação, porque ela é a chave de tudo. De um lado, seres naturais, evolução contínua, memória das vivências sempre intacta. Eles se ligam a um único mistério, um orixá regente, que é uma força divina da natureza. Agora, do nosso lado, dos espíritos humanos, o caminho é a reencarnação, que adormece a memória. E mais, a gente pode interagir com vários orixás e tem duas coisas que nos definem: a criatividade e a ilusão. Vamos detalhar isso um pouco. A memória que adormece com a reencarnação significa que, a cada vida, a gente meio que recomeça, enfrentando desafios sem lembrar diretamente do que já passou. A criatividade é um presente que nos permite criar arte, ciência, religiões, mas o outro lado da moeda, a ilusão, pode nos prender no emocionalismo, nos instintos, paralisando nossa evolução. E essa capacidade de lidar com vários mistérios ao mesmo tempo dá pra gente uma complexidade única. E claro, com tanta complexidade, vem um risco maior de se desequilibrar. Tanto os seres naturais quanto humanos podem cair vibracionalmente, mas as consequências, elas são drasticamente diferentes. O ponto de partida é o mesmo para todo mundo. Um desequilíbrio leva a uma queda vibratória.
Ninguém está imune a isso. A questão não é se um ser pode cair, mas sim para onde ele cai e o que ele vai encontrar por lá. A grande diferença está aqui. Nas dimensões naturais, o que manda é o princípio de que os semelhantes se atraem. O desequilíbrio é bem específico, isolado. Já na dimensão humana, a queda leva a zonas sombrias, que são caóticas, onde diferentes desequilíbrios se misturam e onde seres mais astutos podem explorar os mais ingênuos. Para ficar bem claro, se um ser natural se torna violento, ele é atraído para um polo negativo magnético, onde outros seres violentos também estão. Ele fica fechado no próprio desequilíbrio, que não se espalha para as outras áreas da existência dele. É um processo ordenado, mesmo sendo negativo. Já a analogia para a dimensão humana é bem mais sombria, uma prisão. Nesses lugares, a inocência, inclusive de seres naturais que acabam caindo nessas zonas, vira uma fraqueza. Eles podem ser facilmente iludidos, escravizados por espíritos humanos caídos, que usam sua capacidade de criar ilusões para predar os mais vulneráveis. É um ambiente de caos, de exploração. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final. A jornada humana é definida por essa dualidade. A gente tem o poder de criar realidades maravilhosas, de acelerar nossa evolução, mas a gente também tem a capacidade de se perder nas nossas próprias ilusões, criando prisões emocionais para nós mesmos. A grande questão que essa visão toda nos apresenta é: qual dessas duas forças a gente permite que guie a nossa jornada?